Muito bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos pela graça de Deus. Acabamos de ouvir uma bela palavra do Senhor sobre os fundamentos da fé, a importância de testemunharmos a fé em Cristo Jesus, como bem fizeram aqueles homens lá da época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e que assim possa acontecer conosco também. E agora nós vamos dar continuidade, meus irmãos, ao domingo, dia do Senhor, a nossa EBD. Nós estamos estudando, os irmãos bem sabem, a lição da vida de Paulo. Hoje estaremos estudando já a 10ª lição. Como o tempo tem passado, meus irmãos, apesar da situação que nos encontramos, o tempo tem passado rápido. Nós parece que começamos essa lição dessa revista há poucos dias e já estamos na 10ª lição, a que nós iremos fazer hoje, com o título A Resistência às Heresias. Uma lição fundamental para nós nesse tempo, meus irmãos, esse tempo que nós estamos nos envolvidos com tantas mensagens via internet, tantas mensagens que nós temos observado, e nós precisamos, à luz da palavra de Deus, aprender a distinguir o que é bíblico e o que não é, para que nós não venhamos dar ouvidos e atenção a heresias, a tantas coisas que infelizmente nós temos observado. Então essa lição hoje de fundamental importância para nós, Igreja do Senhor. Compartilhe aí a nossa live com seus amigos, com a igreja, para que mais irmãos, mais pessoas possam participar conosco, para que juntos possamos aprender mais da palavra do Senhor. Mas, como sempre, vamos orar, pedir ao Senhor que em tudo nos direcione. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos dar graças ao Senhor por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo. Domingo, dia do Senhor, dia que a tua igreja se reúne, Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para ouvir a tua bendita palavra, Deus. Já agradecemos, Pai, pelo alimento que o Senhor já nos concedeu nesta manhã, da importância de compartilharmos a nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos ensinado, Deus, o caminho correto a ser seguido, Pai. Agora, Deus, nós estamos nos preparando para a EBD, a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo, Deus, onde nós aprendemos das coisas do Seu reino, onde nós aprendemos do direcionamento da Tua palavra, da Tua bendita palavra, Deus. E eu peço por mim, Pai, por todos os irmãos, amigos que estarão conosco neste culto, nesta EBD, melhor dizendo, para que possamos, Deus, aprender mais da Tua palavra. E uma lição importante para nós no tempo em que estamos vivendo, Deus, onde nós iremos falar sobre a resistência às heresias. Como nós, igreja, precisamos resistir, Pai, bravamente às heresias que nos são impostas todos os dias dentro dos nossos lares, nas igrejas, Deus, e que nós possamos, Pai, ser instrumentos do Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco através dessa lição, para que possamos, Deus, discernir o que é certo, o que é errado, discernir o que é da Tua palavra e o que não é, Pai. Ajude-nos para isso, abençoa-nos para tanto, Pai. É a oração que nós fazemos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amém, meus amados irmãos, os irmãos que já estão conosco aí, muito bom dia mais uma vez, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, e vamos iniciar a nossa lição. Os irmãos bem conhecem, né? Nós usamos a lição Palavra e Vida da Convenção Batista Brasileira, e como eu disse, a lição A Vida de Paulo, a 10ª lição, com o título Resistência às heresias. O autor da revista começa a introdução da lição da seguinte forma, meus irmãos: um dos méritos de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. O evangelho é o vinho novo que não cabe em odres velhos. Paulo foi escolhido para essa missão e lutou fortemente com os que queriam judaizar o evangelho. Ele entendeu que o evangelho era algo novo, que continuava a revelação dada aos pais, mas descontinuava o judaísmo. Paulo é um misto de evangelista, missionário, teólogo e apologista. Sua pregação era muito bem definida. Ele não permitiu sua distorção, expressando-a claramente. Então, essa introdução que o autor fala para nós aqui, meus amados irmãos, da importância que Paulo deu para a palavra, para a verdadeira palavra do Senhor. Quando Paulo foi chamado, e nós estudamos há pouco tempo atrás sobre isso, quando Paulo foi lá no caminho para Damasco, o autor até colocou aqui o versículo que, no momento lá que Jesus parou Paulo, fez com que Paulo entrasse na presença do Senhor, e dali passou a ser Paulo. Até então ele era Saulo, mas ele entendeu, meus irmãos, que o evangelho era algo novo, novo pacto através do Senhor Jesus, e não o que as pessoas, os líderes religiosos daquela época estavam judaizando, ainda ligados às leis antigas, ainda fazendo coisas que tirava o mérito e tirava aquilo que realmente Cristo veio fazer a este mundo, que foi tirar o pecado do mundo e não trazer coisas materiais para as pessoas, como muitos queriam, que viesse um grande rei que os libertasse da escravidão romana, que fizesse com que eles ficassem livres de tudo aquilo, mas não. Jesus veio principalmente para salvar aqueles que se havia perdido. Eu quero ler um texto de início aqui para nós, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo estava falando aqui lá aos Coríntios justamente isso, porque Cristo veio, morreu por nossos pecados. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar, diferentemente do que aquele povo, os judeus, aqueles líderes religiosos, fariseus, queriam que ele fizesse. Então Paulo estava justamente falando isso, meus irmãos, e nós vamos aprender no decorrer da lição a diferença do que aquele povo queria que acontecesse e do que realmente Cristo veio fazer. E também iremos aprender o que tem acontecido hoje e a importância de nós estarmos sempre focados, ligados nas Escrituras Sagradas, para que não venhamos dar voz também às heresias, a tantas coisas que nós temos observado nos dias de hoje. Ele fala assim ainda, o autor da revista: este autor tem lido obras teológicas em que se fala muito do olhar do outro, eufemismo, para dizer que a opinião do outro vale tanto quanto a nossa. Importante isso, meus irmãos. Vamos parar um pouquinho aqui, porque é muito importante esse fato, esse momento que o autor coloca. O autor tem lido várias obras teológicas em que se fala muito do olhar do outro, o famoso eufemismo,
O que é eufemismo? Só para clarear para os irmãos, é uma figura de linguagem na língua portuguesa, um mecanismo que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou uma expressão. Ou seja, quando se utiliza eufemismo, pode ser que a pessoa está querendo suavizar, que não é bem aquilo, talvez a Bíblia não é muito bem aquilo que está sendo falado, não é bem aquilo que está escrito, hoje nós estamos em outra época. Então o autor está dizendo isso para nós, irmãos. E ele fala aqui uma outra coisa muito importante, que quando ele ouve falar, o outro falar, né, o eufemismo, para dizer a opinião dele, tudo bem, é a opinião da pessoa, nós temos que respeitar. Mas se o olhar do outro for fora da Bíblia, aí está torto. É isso que o autor está dizendo para nós, meus irmãos. Qualquer olhar fora da ótica bíblica está errado. Por isso é oportuno ver a postura de Paulo diante das heresias e aprender com ele. Então, meus irmãos, essa pequena introdução que nós fizemos aqui, que o autor fez e está trazendo para nós, eu tiro a lição aqui para nós da seguinte forma: quando nós ouvimos outras pessoas falarem e que eles estão falando da parte deles, tudo bem, mesmo que a gente não concorde, a gente respeita, porque precisamos respeitar a opinião dos outros, como nós gostamos que outros respeitem as nossas opiniões. Mas quando for relacionado à palavra de Deus, aí não, aí nós não podemos compactuar com isso. Nós precisamos, como o autor diz, mas se o olhar do outro for fora da Bíblia, está torto, está errado. Por isso nós precisamos buscar da palavra de Deus. E aí é onde dá voz a heresias, meus irmãos, amigos. Nós temos, eu disse no início, neste tempo que nós estamos privados de estarmos na nossa igreja, temos tido tantos cultos online, de tantas igrejas fazendo, e às vezes nós em casa saímos procurando, começamos a ouvir um, ouvir outro. Então nós precisamos dar ouvido àquilo que realmente seja da palavra de Deus. Pedir ao Senhor que nos ajude a discernir o que realmente é bíblico e o que não é bíblico, para que nós não venhamos ser levados a ventos de doutrinas e fazer coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então essa foi a introdução aqui do autor, lembrando sempre que olhar o que o outro fala, tudo bem, respeitamos, porque devemos respeitar, mas se for relacionado à Bíblia, aí não, temos que dar ouvido à palavra de Deus. O ponto 1 que o autor coloca para nós aqui, meus irmãos, é o problema com os judaizantes. O problema com os judaizantes. Ele diz assim, os judaizantes surgem cedo. O evangelho nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele em Atos 15. Os judaizantes queriam torná-lo uma seita judaica, insistiram e perseguiram Paulo por toda a sua vida. Fizeram um estrago doutrinário nas igrejas da Galácia. Aliás, o estudante da Bíblia deve ler toda a epístola para ter uma ideia do ensino judaizante. Aqui o autor está falando para nós estudarmos a carta aos Gálatas, porque lá fala muito sobre a questão do judaizante, meus irmãos. Mas precisamos estudar todas as cartas de Paulo, essa é a recomendação nossa, e toda a Bíblia, porque toda ela é para a nossa doutrinação, para o nosso ensino, para o nosso crescimento espiritual. Então o autor está falando para nós aqui, meus irmãos, que Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o evangelho. A justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Alguns hoje tentam rejudaizar o evangelho, desde a presença de símbolo judaico no culto, como outras coisas. O que o autor está dizendo para nós aqui nesse ponto 1, meus irmãos? Problemas com os judaizantes que estavam até querendo transformá-lo, torná-lo numa seita.
porque eles, e hoje nós sabemos que existem ainda denominações que defendem que nós ainda devemos estar sobre a autoridade das leis de Moisés, das leis judaicas, as leis mosaicas. E muitas vezes, meus amados irmãos, e aquele povo na época defendia isso, principalmente a questão da circuncisão, onde as pessoas precisavam fazer aquilo para serem salvos. Paulo rebateu isso grandemente quando ele disse, meus irmãos, lá em Romanos 3, 19 a 24, depois os irmãos podem ler, que a justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. É o que nós ouvimos sempre, meus irmãos. Hoje nós estamos no tempo da graça. Jesus veio, ele não veio para abolir a lei, ele veio para aperfeiçoar a lei. Mas hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Nada que nós venhamos fazer, seja circuncisão, seja matar um animal para poder oferecer o sangue ao Senhor, seja lá nos martirizar com coisas, nada disso irá nos salvar, nada disso irá nos levar à eternidade com Deus. A nossa justificação é pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, é um texto que fala muito isso e que sempre está no nosso coração. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos paz com Deus, nós já falamos também há algum tempo sobre isso, é estarmos novamente com Deus. Não é aquela paz que o mundo nos dá, não é? Voltar o relacionamento com Deus, é a reconciliação com Deus. Então, o que o autor está querendo ensinar para nós aqui, meus irmãos, o problema dos judaizantes é justamente isso, que eles estavam muito ainda firmados nas leis. Para eles, o que valiam é a lei. O que valia era aquilo que estava escrito lá no Velho Testamento, que eles deveriam seguir rigorosamente aquilo. E Paulo rebateu isso grandemente com as suas cartas, meus irmãos. Podemos ler lá em Gálatas, Coríntios, Romanos, fala muito sobre a justificação pela fé. E assim precisamos combater essas coisas, meus irmãos, porque temos observado tantas igrejas usando tantas coisas, nós iremos falar aqui alguma coisa que diminui o poder de Cristo. Nós iremos falar daqui a pouquinho, por exemplo, que se eu pegar um copo d'água e colocar na frente da televisão para que alguém ore, para que aquela água fique abençoada, eu estou tirando o poder de Cristo, eu estou dando mais poder para a água, pela oração que a pessoa fez para a água, do que para Cristo. Se eu preciso colocar alguma coisa, passar um óleozinho, alguma coisa para curar, alguma coisa, eu estou dando mais poder para aquele negócio do que para Cristo. Está errado. A Bíblia não ensina isso para nós, meus amados irmãos. Por isso que o autor coloca assim, alguns hoje tentam rejudaizar o Evangelho desde a presença do símbolo judaico no culto, como castiçal de 7 braços, a estrela de Davi, cabala judaica, bandeira de Israel nos templos e até a famosa indumentária kippah, que é aquela roupa que alguns bispos utilizam para colocar quando está lá no templo, quando estão cultuando a Deus. Então, meus irmãos, isso aí é rejudaizar o Evangelho, trazer essas coisas de novo para o templo. Estamos diminuindo aquilo que Cristo fez por nós. Essa questão, meus irmãos, da cabala judaica, só para os irmãos lembrarem, é uma referência do hebraico, os costumes, calendários, a uma vida regrada dos judeus, aos observantes religiosos. Se os irmãos observarem, buscarem na internet, a figura de uma cabala judaica, os irmãos vão ver lá várias coisas, uma mulher talvez com várias estrelas no corpo, com vários símbolos, e tem muitas igrejas que utilizam isso ainda. Tem muitas igrejas que os irmãos devem já observar que utilizam a bandeira de Israel lá no templo, coloca bem alto lá atrás do púlpito. Isso aí é rejudaizar o Evangelho, meus irmãos.
Olha o que o autor fala também, ó. Muitos cânticos se baseiam nos salmos, não nos evangelhos e nas epístolas. Certo tipo de liturgia, como danças, vem mais do tempo judaico das reuniões do que das reuniões cristãs, que seguiram o modelo da sinagoga de cânticos e estudo das palavras. Há cristãos mais empolgados por Israel que pela igreja, e isto é muito perigoso. Pode levar a esquecer-se que só há salvação em Cristo Jesus. Vamos dar uma paradinha aqui, meus irmãos. O autor está mostrando para nós aqui que há muitas pessoas que se empolgam demais com as coisas que a igreja oferece, seja ela dança, seja ela essa bandeira de Israel, seja lá o que está ministrando o culto com aquele equipar, com aquela indumentária toda, seja com a estrela de Davi, enfim, tantas outras coisas que, como o autor está dizendo, isso é muito perigoso, porque pode levar a esquecer que a salvação está em Cristo Jesus. Precisamos pensar sobre isso, meus irmãos. Isso hoje não cabe mais. Nós estamos no novo pacto, no Novo Testamento. Jesus veio para, como ele disse, não para abolir, mas para aperfeiçoar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nada, absolutamente nada que nós venhamos a fazer irá nos justificar perante Deus. Nada que nós iremos fazer, seja enfeitarmos o nosso culto, colocarmos dança, colocarmos tudo aquilo que faziam-se antes, que os judaizantes ainda fazem, irá nos levar à salvação. Porque a nossa salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E qualquer coisa que nós utilizamos que não seja Cristo Jesus, nós estamos diminuindo o poder de Cristo. E isso não pode de forma nenhuma, meus amados irmãos, isso está errado, isso é heresia. Cristo é suficiente. Não precisamos de mais nada. O autor ainda continua assim, ó. O povo de Deus é quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quem não crê em Jesus está perdido, mesmo sendo judeu. Repito, que é muito importante. O povo de Deus é quem crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, pela fé. Quem não crê em Jesus, mesmo que seja judeu, está perdido. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 diz o seguinte: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele quem? Jesus Cristo. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Atos está falando aqui, meus irmãos, muito claro: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, esse, meus irmãos, é o grande problema dos judaizantes. Eles tiram a mensagem da cruz, eles tiram o poder de Jesus Cristo e colocam em outras coisas. E isso nós, como crentes em Cristo Jesus, meus irmãos, precisamos ter absoluta certeza nisso, trabalhar isso em nós e, ao evangelizarmos as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, as nossas igrejas precisam falar sobre isso, precisam pregar a mensagem da cruz. Por isso que nós lemos lá no início na introdução, meus irmãos, que perdão, às vezes nós ouvimos pessoas falar e, se não for nada da Bíblia, tudo bem, nós respeitamos, mas se for relacionado à Bíblia, nós não devemos dar ouvido àquilo. Ou entra no ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque, como nós acabamos de ver aqui, se nós dermos ouvido ao que não for de Jesus Cristo,
jamais nós iremos ser salvos. Não adianta a nossa igreja chegar e distribuir alguma coisa ali na porta para as pessoas, falar, pode levar que você vai ser salvo. Você passa isso aí uma vez por dia que vai sarar a sua doença, vai sarar a sua ferida. Estamos errados, meus amados irmãos, porque a Bíblia não ensina isso para nós. Cristo é suficiente. A salvação não vem pela lei, mas pela graça por meio da fé. Um outro texto que nós conhecemos de cor também, muito, Efésios 2, 8, 9, que a salvação não é pela lei, mas pela graça por meio da fé. Isto não pode ser esquecido, meus amados irmãos. E há cristãos que são inimigos da cruz, e seu fim é a condenação. Olha que interessante, meus irmãos. Se nós, Igreja do Senhor, temos dado ouvido, atenção a essas coisas que não seja de Cristo, e achamos que estamos salvos, e achamos que vamos ter um encontro com o Senhor, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as nossas atitudes, porque são inimigos da cruz. A verdadeira mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, é dizer para as pessoas que elas são pecadoras, que elas precisam se converter e que elas precisam mudar a sua vida, deixar que Cristo transforme. Por isso que nós lemos lá no início também a palavra eufemismo, que significa que as pessoas diminuem a questão, tentam falar de uma forma mais branda. E hoje nós sabemos que muitos lugares utilizam isso, meus irmãos, justamente para não afastar as pessoas. Não, mas se eu falar lá na minha igreja que elas são pecadoras, que elas precisam se converter, elas não vão voltar lá mais. Eu preciso amenizar. Como disse certa feita um pastor que foi pregar numa igreja, e chegou lá, o pastor da igreja local falou, você pode trazer a sua mensagem aí para nós, mas peço a você, não fale sobre isso, não fale sobre homossexualismo, não fale também sobre dízimo, não, porque nós temos algumas pessoas aí que são os nossos maiores dizimistas e eles não podem ouvir determinadas coisas, senão eles vão acabar se afastando. Não fale também de pecado, não, porque a gente sabe que tem alguns irmãos aqui que ainda estão... Aí o pastor virou para o outro e falou, mas então você quer que eu pregue o quê? Você quer que eu fale alguma coisa de autoajuda para eles? Porque a Bíblia fala sobre isso. Então, meus amados irmãos, não podemos dar ouvido a essas coisas. O ponto 2, o autor fala sobre gnosticismo, um movimento esotérico. Uma coisa que nós precisamos também ter muito cuidado, meus amados irmãos, sobre gnosticismo, um movimento esotérico. Só para os irmãos, o gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnosis, ou seja, pelo conhecimento da pessoa, pelo aquilo que ele entendia que era certo, por aquilo que ele entendia que era verdadeiro, principalmente do lado filosófico, do lado social e tantas outras coisas, menos a palavra de Deus. Os textos gnósticos são do 2º século da nossa era, mas eles já existiam na época do Novo Testamento. As cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles. Entre suas muitas heresias, olha uma das heresias dos gnósticos, meus irmãos. E isto é uma heresia muito grande que nós precisamos combatê-la. Entre muitas heresias dos gnósticos, eles negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz e sua ressurreição. Ou seja, eles negaram que Cristo veio como homem e o Verbo se fez carne. A palavra diz muito clara lá em João 1:1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eles negavam isso, e negavam também a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Uma grande heresia dos gnósticos que não acreditavam nisso e que defendiam que isso era mentira. E eles falavam ainda, bem como a nossa, e ensinavam a salvação por um conhecimento secreto. Ou seja,
Eles ensinavam que a salvação vinha pelo conhecimento dele, a forma deles viverem, a forma deles agirem, principalmente, como eu disse, o lado psicológico, o lado social, o lado científico, o lado filosófico. E sabemos que isso é heresia, meus irmãos. Isso não está na palavra de Deus, isso não é ensinamento da palavra do Senhor. E justamente opondo-se a isso, Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. Então, meus irmãos, precisamos combater isso bravamente. Se nós estamos aí na nossa casa ouvindo ensinamentos da palavra de Deus, ensinamentos que dizem ser da palavra de Deus, mas que nega a corporeidade de Cristo, que nega a sua morte, que nega a sua ressurreição, que negam que a salvação é pela fé, devemos dar ouvido a isso não, meus amados irmãos. Devemos desligar, mudar de canal, mudar o site, buscar. Tem tantas pregações edificantes, tantas pessoas que pregam a verdadeira palavra de Deus. Então não devemos dar ouvido a isso, meus irmãos, porque estamos indo ao contrário do que Cristo ensinou para nós, do que a palavra de Deus ensina para nós. Alguns gnósticos eram docéticos do verbo dokein, parecer, ou seja, porque diziam que Jesus não era carne, apenas parecia. Olha que blasfêmia, meus irmãos, olha que heresia. Alguns gnósticos eram docéticos do verbo dokein, que significa parecer. Então eles diziam que Cristo não era carne, ele parecia, mas não era. Para João, esta era a afirmação do anticristo. Olha só, meus irmãos, olha que interessante. Para João, o apóstolo João, essa afirmação de que Cristo não veio em carne é uma afirmação do anticristo. E eu vou ler para os irmãos 1 João, no seu capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então João fala muito claro para nós, meus irmãos, que os gnósticos e todos aqueles que defendem que Cristo não veio em carne, esse tal não é de Deus. Então precisamos ter cuidado com isso, meus amados irmãos, amigos que nos acompanham, que aqueles que defendem que Cristo, ele veio sim, mas ele parecia lá ser humano, mas na realidade não era, porque se ele fosse humano mesmo, ele não ia resistir todas aquelas tentações, ele não ia passar por todo aquele sofrimento, ele não iria aguentar. Tem gente que fala isso, meus irmãos, ou tem gente que pensa sobre isso. Mas ele ali, no momento ali, meus irmãos, ele estava em carne. E repito, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, ele veio como carne, assim como nós. Ele nasceu de uma mulher, ele nasceu do ventre de uma mulher, é verdade, pelo Espírito Santo de Deus, mas ele veio como carne. Nós não podemos dar ouvido a essas heresias, meus amados, meus irmãos queridos. Uma outra coisa, meus irmãos, obviamente ele não falava do preparo intelectual, pois tinha grande capacidade cultural. Isso o autor está falando de Paulo, porque muitas vezes as pessoas questionavam, falavam, mas as pessoas que são muito cultas, que estudam demais, que estudam isso e aquilo, está errado, não deve ser assim. Nós precisamos estudar a Bíblia, não é isso que Paulo está falando, meus irmãos, até porque ele tinha uma capacidade cultural muito grande. Ele falava dos gnoses, que defendiam o esoterismo gnóstico, né? Que nós falamos lá no início,
e que eu repito aqui para nós, para ficar. O esoterismo gnóstico, mais ou menos, seu sentido relaciona a ciência, a filosofia, a religião, ao ocultismo, doutrinas que se baseiam em fenômenos sobrenaturais, fenômenos escondidos internos. Então, meus irmãos, que dá um conjunto de tradições a interpretações filosóficas. Então o esoterismo gnóstico defende isso aí, a ciência, filosofia, religião, escondido interno, sendo uma designação de interpretações filosóficas, ou seja, conhecimento cultural, conhecimento daquilo que eles adquirem, talvez em tantas outras coisas, mas não na palavra de Deus. E isso eu creio que muitos, meus irmãos, muitos cientistas utilizam disso para falarem da palavra de Deus. Muitas pessoas que se dizem ateus defendem essas coisas. Por que se dizem ateus, meus amados irmãos? Porque eu não acredito muito em pessoas que se dizem ateu. Eu já disse algumas vezes para os irmãos, ateus quando está tudo muito bem. Quando a conta bancária está boa, a situação financeira, a situação familiar, aí a pessoa, eu sou ateu, tudo que eu tenho foi que eu consegui com as minhas mãos, mas só a coisinha apertar um pouquinho, ele recorre a Deus, ele recorre ao Senhor Jesus. Então eu não sou muito, eu creio muito na questão do ateísmo, não, meus irmãos. Repito, ateísmo para mim é quando está tudo bem com a pessoa. A partir do momento que a situação aperta, logo eles recorrem a Deus. Para finalizar esse ponto 2, meus irmãos, porque eu quero dar mais ênfase ao ponto 3, que eu creio mais importante para o momento que nós estamos falando. Ele diz assim, ao dizer que a simplicidade do Evangelho estava sendo trocado pelo palavrório oco do esoterismo, é uma lição para nós. Olha que interessante, meus irmãos. Ao dizer que a simplicidade do Evangelho estava sendo trocada pelo palavrório oco do esoterismo. Isso é verdade, meus irmãos. O Evangelho é uma coisa muito simples. Não há nada extraordinário, não há nada difícil de entender, diferente do palavrório oco do esoterismo, das coisas que as pessoas falam, dão tantas voltas e não chegam em lugar nenhum. Já a palavra de Deus, já a Bíblia Sagrada, ela é muito simples, meus irmãos, ela é muito simples de ser entendida, ela é muito simples de ser praticada. Basta nós queremos fazer isso, tomarmos a atitude para isso. Só há um Cristo crucificado, ressurreto, assentado à direita do Pai. O esoterismo é um discurso vazio, não leva a nada a não ser a perdição. Meus irmãos, queridos amigos, se em algum momento da sua vida você tem dado ouvido ao esoterismo, eu repito, ensinos filosóficos, científicos e tantas outras coisas que diferem da palavra de Deus, temos que ter cuidado em relação a isso, meus amados irmãos, porque só há um Cristo, o crucificado, ressurreto e que está assentado à direita do Pai. Já o esoterismo é um discurso vazio e não leva a não ser a perdição. Então, se temos dado ouvido a isso, meus amados irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos, porque isso não é de Deus, isso não é da palavra do Senhor. E o ponto 3, meus irmãos, olha que maravilha, né? Então nós vimos aqui, só para recapitular rapidinho, o ponto 1, os problemas com os judaizantes, né? Que defendiam muito as questões das leis antigas, que precisavam, para ser salvos, fazerem coisas que faziam lá no Antigo Testamento, repito, circuncidar, ter que autoflagelar, ter que matar um cordeirinho lá para expiar os seus pecados, como se Cristo não fosse suficiente para isso. O ponto 2, nós falamos sobre o gnosticismo, um movimento muito sério que nós devemos evitar,
porque vai ao contrário do que a palavra de Deus ensina para nós. E aí vem o ponto 3, a grande intervenção de Deus na história. Assim diz o autor da revista: Jesus veio na plenitude dos tempos. Mais tarde alguém dirá que ele é o clímax da revelação. Na transfiguração, ao tirar Moisés e Elias de cena, Deus disse que para ouvirem a Jesus. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos. É a expressa imagem de Deus. A imagem é grego eikon, que significa espelho, ou seja, Cristo é o espelho de Deus. Jesus é a face de Deus. Vê-lo é ver o Pai, como diz lá em João 14, 8 e 9. Essa ideia era determinante da teologia de Paulo. Ele não abria mão dela. Nada era maior que Jesus. Isto era o antídoto contra as heresias. Ele combatia tenazmente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. Vou dar uma parada aqui, meus irmãos, para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Para Paulo, meus irmãos, nada era maior do que Cristo. Isto era o antídoto contra as heresias. Ele combatia tenazmente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. E aí eu repito, meus amados irmãos, o que nós falamos lá no início. Qualquer coisa que nós colocamos entre nós e Cristo, nós estamos diminuindo o valor de Cristo para nós, meus amados irmãos. Aí eu repito o que eu falei: se eu coloco um copo d'água, se eu tenho que beber aquela água, que ela é abençoada, eu estou dando mais valor à água do que a Jesus. Se eu preciso passar um olhinho na minha pele para que ela fique curada, eu estou dando mais valor àquele óleo do que Jesus. Se eu preciso ir em algum lugar para que as pessoas imponham a mão na minha mente, na minha cabeça, no meu corpo, para que eu fique curado, eu estou dando mais valor àquela pessoa, àquela mão, do que a Cristo. E aí eu relembro, meus irmãos, eu lembro os irmãos, os amigos que estão aí conosco, quando Cristo apareceu naquela cruz, e a Bíblia ensina que o véu se rasgou de cima a embaixo. Ali abriu-se o caminho entre nós e Deus através de Cristo. Nós não precisamos mais de ninguém para chegar a Cristo, como era lá no Antigo Testamento, que somente o sumo sacerdote podia chegar no Santo dos Santos, onde habitava a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus. Hoje nós temos acesso a Deus em qualquer lugar. Outra coisa importante, meus irmãos, se eu preciso subir lá naquele monte, estou vendo um monte aqui atrás da fábrica, os irmãos que conhecem aqui Lima Duarte, se eu preciso subir lá naquele monte para orar ao Senhor, eu estou dando mais valor àquele lugar do que a Cristo. Ele está acessível a todo momento, em todo lugar. Então, como ele fala aqui, meus irmãos, ele combatia tenazmente qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. Então, qualquer ensino que nós obtemos, meus irmãos, que nós temos visto pela internet, visto pela televisão, que diminui o valor de Cristo, é heresia. O autor ainda fala o seguinte: as heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. A pessoa é salva por ele, mas fica presa de demônios, da maldição de palavras, de maldição hereditária, e precisa de reza forte de um guru para quebrar as maldições. Que tristeza, um Cristo fraco e demônios fortes. Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno. Olha que interessante que o autor está falando para nós, meus irmãos, que quando nós damos voz a demônios, as maldições das palavras, as maldições hereditárias, que nós precisamos de uma reza forte, de um guru, para quebrar talvez algumas maldições, nós estamos falando que Cristo é fraco e que os demônios são muito mais fortes do que eles.
que essas coisas são muito mais fortes do que Cristo. E infelizmente, meus irmãos, nós temos visto nas igrejas do Senhor Jesus, até mesmo na nossa denominação batista, algumas vezes, que pessoas falam tanto em demônio, meus irmãos, falam muito mais em demônios do que em Cristo, dão muito mais ênfase ao demônio do que Cristo. Muitas vezes, as coisas que elas fazem, que elas praticam, colocam a culpa no demônio, como se o demônio fosse muito mais forte do que Cristo. Precisamos dar mais ênfase. É lógico, ele existe, meus irmãos. A palavra de Deus fala bem claro para nós que o mundo jaz no maligno e ele está ao derredor, bramando como um leão, querendo tragar quem possa. Mas isso é se nós dermos voz a ele. Se nós falarmos mais de demônio do que de Cristo, nós estamos dando mais voz a ele, meus amados irmãos. Precisamos falar mais de Cristo. Precisamos repreender essas coisas em nome de Jesus, porque nada neste mundo, em lugar nenhum neste planeta e no futuro, na eternidade, é maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos dar voz a Ele, meus irmãos. Então o que o autor está falando para nós aqui, que muitas vezes nós falamos que somos salvos, nós falamos que cremos em Jesus, mas qualquer coisinha que acontece conosco, nós ficamos preocupados. Será que alguém fez alguma maldade, fez algum trabalhinho lá para mim, e por isso que eu não saio dessa situação? Será que eu não estou conseguindo orar direito? Eu preciso ir alguém para fazer uma reza por mim lá, porque senão essas coisas não vão melhorar. Eu preciso ir na igreja tal, que no dia tal tem uma campanha lá da libertação que vai me libertar de todas as coisas. Se estamos dando ênfase a isso, meus irmãos, nós estamos diminuindo o poder de Cristo sobre as nossas vidas. E não há nada, meus amados irmãos, nada mais importante e mais poderoso do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada acontece neste mundo se não for da permissão do Senhor. Lembremos lá do caso de Jó. Satanás só conseguiu fazer aquilo com Jó porque Deus permitiu que ele fizesse. O autor continua, meus irmãos, nessa visão o salvo precisa de alguma coisa além de Cristo. Eis a base da heresia: Cristo e algo mais. Ele é a palavra de Deus, o clímax da revelação, a expressa imagem de Deus, tem um nome que é sobre todo nome, mas os hereges insistem: Cristo e os dons, Cristo e outra revelação, Cristo e outro olhinho, Cristo e uma outra reza. Cristo não tem isso, meus amados irmãos. O autor fala aqui, ele fundamenta: Cristo é a palavra de Deus, está lá em João 1 e 14. Ele é o clímax da revelação, Hebreus 1, de 1 e 2. Ele é a expressa imagem de Deus, Colossenses 1, 15. Tem um nome que é sobre todo nome, Filipenses 2, 9 a 11. Mas os hereges, as pessoas insistem que eu preciso de Cristo, mas eu preciso de uma coisinha a mais. Não precisamos, meus irmãos. Cristo é suficiente para nos salvar, para cuidar de nós e para nos dar a eternidade. Precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na vida da igreja. Ela é dele, ele a comprou. Aí eu vou fazer um parênteses aqui para nós, meus amados irmãos. Precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na vida da igreja. Ela é dele, ele a comprou. A igreja é de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Não é do pastor A, não é do pastor B, não é do líder, não é do diácono, não é do bispo, não é do apóstolo, que nem existe, porque a gente sabe disso, que não tem mais. Não é do alguém já se denominando em semideus. Não, a igreja é de Jesus Cristo. Ele a comprou em alto preço, com seu sangue. Aí o autor ainda fala aqui, pastores e líderes não são donos. Alguns tomam conta dela para ele. Precisamos pregar e ensinar sobre Jesus. Sua figura está desbotada em muito cântico que fala
dos sentimentos do adorador, mas não do adorado. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação que Cristo não seja anunciado, é tudo problemático e deve ser repensado. Olha que interessante, meus amados irmãos. Isso aqui é de fundamental importância para o tempo que nós estamos vivendo. Pastores e líderes não são donos da igreja, a igreja é de Jesus. Os membros mais velhos da igreja não são donos da igreja. Os membros fundadores da igreja não são donos da igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Nós estamos ali para ser usados por Ele, para glorificar o nome dEle. Aí ele fala uma coisa que nós precisamos, irmãos, que a nossa igreja, graças ao bom Deus, nós pregamos a palavra do Senhor e nós temos isso como doutrina da nossa igreja. Mas há muitas igrejas, e repito, infelizmente na denominação batista existe, que precisamos pregar e ensinar sobre Jesus. A sua figura está olha o que o autor fala, a sua figura, ou seja, a figura de Cristo está desbotada em muitos cânticos que fala dos sentimentos do adorador, mas não do adorado. Culto em que Cristo não seja o centro, cântico em que Cristo não seja glorificado, pregação em que Cristo não seja anunciado, é problemático. Há muitas igrejas, meus irmãos, que nós observamos que tem lá um culto de 1h30, 2 horas, tem de tudo no culto, tem dança, tem teatro, tem testemunho, tem... Aí a palavra de Deus, 10 minutinhos finais. Agora a coisa mais importante do culto, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Mas como o mais importante do culto se deu apenas 10 minutinhos para falar da palavra do Senhor? E ele fala, os louvores em que o sentimento do adorador mas não é do adorado, ou seja, os cânticos que nós cantamos, meus irmãos, nas nossas igrejas, tem que ser em adoração ao nome de Jesus. Se nós cantamos músicas, hinos que não adorem ao nome do Senhor, que não falem do Senhor, tem coisas erradas ali. Culto em que o Cristo não seja o centro, está errado, meus amados irmãos. Uma igreja precisa ser cristocêntrica. O culto, a liturgia do culto tem que estar toda ela centrada em Cristo Jesus. Ele deve ser adorado. Ele deve ser glorificado. Os cânticos devem ser para Ele. A palavra deve ser dele. Então nós precisamos rever isso, meus irmãos. Não emprestar os nossos ouvidos e os nossos olhos às coisas que diferem da palavra de Deus. Pregação em que Cristo não é anunciada é tudo problemático. Meus amados irmãos, aí eu volto lá no início de novo da palavra eufemismo. Se nós vamos numa igreja, ou se nós temos ouvido pregações que não falam de Cristo, ou até falam, mas dizem que não é bem assim, hoje mudou-se alguma coisa, nós estamos em outra cultura, está errado. Nós precisamos pregar o que Cristo mandou que nós pregássemos. E não amenizar as coisas, meus amados. Não, mas se eu falar isso, o irmão ali vai se afastar. Se eu falar aquilo, a igreja vai ficar triste. Se eu falar aquilo... Precisamos pregar a palavra de Deus, porque ela é o poder para a transformação, para a salvação, para o crescimento da igreja, para o crescimento da fé. Então, o que o autor fala aqui, ela é muito importante, meus irmãos. Pregação em que Cristo não seja anunciado é tudo problemático e nós devemos repensar. E nós, irmãos, Igreja do Senhor, Igreja Batista Monte Moriá, Volta Redonda, Lima Duarte, nós devemos dar graças a Deus porque nós somos uma igreja cristocêntrica. Às vezes nós somos, talvez até questionados por sermos uma igreja que não faz isso, que não faz aquilo, que não faz aquilo mais, que não bate palmas, que não dança, que não tem isso, não tem aquilo.
O importante, meus irmãos, é nós estarmos fundamentados na nossa fé em Cristo Jesus e pregar e sermos uma igreja cristocêntrica, uma igreja que fala e que prega Jesus Cristo, porque Ele é que tem o poder de salvação e não podemos substituir nada, meus amados irmãos, ou acrescentar. É Cristo e um olhinho, é Cristo e uma vassoura, é Cristo e um lenço, é Cristo e isso. Não, Cristo, Ele é o suficiente. Então eu quero encerrar aqui a lição deste dia, meus irmãos, uma lição muito importante para nós, eu repito, para o tempo que nós estamos passando. Observemos o que temos visto na internet, meus amados irmãos, o que temos emprestado os nossos ouvidos, os nossos olhos, o que a internet tem nos oferecido neste tempo. Não vamos compactuar, não vamos dar ibope para as coisas que diminuem o poder de Cristo, que faz com que Cristo seja menos do que Ele é. Cristo é suficiente para tudo, meus irmãos, e isso é mais do que suficiente, e é muito importante que nós, Igreja do Senhor, possamos agir dessa forma. Para pensar e agir, né, a revista sempre termina assim, diz o seguinte: o antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre risco. Por isso fazemos 3 observações. O autor está falando aqui para nós. Primeira observação: recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Sim, na cruz, sempre me glorio. Tem um hino que nós cantamos assim: amarremos nossas igrejas à cruz de Cristo. Precisamos pregar sobre a cruz, meus irmãos, amigos. Precisamos falar que Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Precisamos pregar às pessoas sobre a mensagem da cruz, sobre o verdadeiro significado da mensagem da cruz. Segunda observação: a igreja é um evento cristológico. O seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem a sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para nós, irmãos. A igreja tem que ser cristocêntrica, como eu disse, né? O autor botou aqui cristológico, mas a igreja precisa ser uma igreja cristocêntrica. O seu carro-chefe não é o louvor, nem o pregador, nem a eclesiologia. Cristo tem que ser a razão da igreja. Por que eu repeti isso aqui, meus irmãos? Porque às vezes nós observamos que muitas pessoas falam: eu vou lá naquela igreja porque lá tem um louvor maravilhoso, lá tem um pregador que prega, que é uma maravilha, lá tem uma liturgia do culto que é uma maravilha, você nem vê a hora passar. Meus irmãos, nós não estamos diminuindo aqui o valor do louvor, que ele é muito importante, nós louvarmos a Deus, cantarmos hinos de louvor ao Senhor, cantarmos hino que fale da palavra de Deus. Nós não estamos diminuindo isso, nós não estamos diminuindo o momento de oração, nós não estamos diminuindo o momento de um culto com ordem e decência que a Bíblia ensina para nós, mas Cristo tem que ser a razão da igreja. Eu preciso ir na igreja, meus amados irmãos, por causa de Cristo, e não por causa do pastor, não por causa dos louvores, não por causa do irmão tal, do irmão B, do irmão C. Eu preciso ir por causa de Cristo. Então, se a minha motivação é ir na igreja por causa do pastor que está lá pregar, não, hoje é o irmão que vai pregar, hoje não dá para ir não. Eu preciso repensar sobre isso, meus amados irmãos. Se hoje é o irmão, é um outro grupo de louvor que vai cantar, preciso ir na igreja, meus irmãos, nós precisamos ir na igreja por causa de Cristo, para glorificar, exaltar, bendizer o nome de Cristo e ouvir a tua bendita palavra. E o último, terceira orientação, observação: nada além do Novo Testamento, Cristo é o clímax da revelação e, no dizer de Lutero, o cânon dentro do cânon.
Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem Ele não há salvação nem entendimento. Então nós encerramos a lição com essa frase, meus irmãos: sem Cristo não há salvação e nem entendimento. Sem Cristo não há como entender as Escrituras Sagradas. Sem Cristo nós não herdaremos as mansões celestiais. Então que Deus abençoe, meus irmãos, para que possamos seguir verdadeiramente Cristo, que venhamos resistir às heresias. Não coloque nada na frente de Cristo, meus irmãos, ou não coloque nada, Cristo e mais isso, Cristo e mais aquilo. Cristo é suficiente para tudo, meus amados irmãos. Ele morreu por nós naquela cruz. Hoje Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o resplendor de toda a glória. É Ele, meus irmãos, que nós devemos toda a honra, todo o louvor, toda a glória e toda a nossa adoração. Não empreste, repito, meus irmãos, que é muito importante, não empreste os seus ouvidos, não empreste os seus olhos às heresias que o mundo tem oferecido para nós. Não deixe que outras coisas se coloquem na frente de Cristo. Não coloque a sua adoração em outras coisas que não seja a Cristo Jesus. Não coloque a sua adoração em imagens de escultura. Não coloque a sua adoração em dinheiro. Não coloque a sua adoração em pastor, em padre, em bispo, em seja o que for. Coloque a sua adoração somente em Cristo Jesus. Resista às heresias que o mundo tem oferecido, porque isso vai nos abençoar grandemente, vai nos levar a uma vida de fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu ensinamento nesta manhã. Muito obrigado pelo privilégio que tivemos, Pai, de ouvir a tua bendita palavra sobre a fé daqueles moços lá da Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, Deus, que resistiram bravamente ao que o rei da Babilônia queria que eles fizessem, Deus, e eles firmaram a sua fé em Deus. Obrigado agora por esta lição, Deus, da tua bendita palavra, dessa EBD, onde nós aprendemos, Pai, que devemos resistir fortemente às heresias que nos são impostas todos os dias, Pai, e que nós devemos sempre, Pai, colocar Cristo como principal em nossa vida, que não venhamos obedecer nada, Pai, que seja diferente de Cristo, Pai. Não permita que venhamos colocar Cristo e outras coisas, que Ele é o suficiente para nós, meus irmãos. Meu Pai, ajude que os nossos irmãos, a mim, que nós entendamos isso, meu Deus, para que possamos sempre glorificar e dar honra e louvor e glória somente a Cristo. E eu lhe peço também, Pai, que nós, Igreja do Senhor, possamos ter isso em mente, colocar isso em prática sempre. Que precisamos pregar Cristo Jesus, que as nossas igrejas precisam continuar sendo igrejas cristocêntricas, que pregam Cristo Jesus, que pregam a mensagem da cruz, que pregam que Cristo é suficiente para todas as coisas. E nós damos graças ao Senhor por isso, Deus. Obrigado, Pai, pelos irmãos, amigos que estiveram conosco nesta manhã. Que o Senhor continue a nos abençoar, a nos proteger, a nos guardar de todo mal, Deus. E que logo mais, Pai, possamos estar juntos novamente para glorificar o nome do Senhor, exaltar e bendizer o Teu nome. É assim que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós encerramos a nossa EBD. Lembrando que ainda hoje, estamos, domingo, dia do Senhor. O pastor Celso já avisou aí aos irmãos, mas os irmãos que não estavam lá, eu repito, às 14 horas nós teremos uma mensagem da juventude da igreja lá de Volta Redonda. Hoje nosso culto aqui da congregação Lima Duarte será às 17 horas, nós teremos uma mensagem de Deus para nós, meus irmãos. Participe conosco do culto às 17 horas. Convide os seus amigos, seus familiares, compartilhe aí a chamada do nosso culto. E finalizaremos, Deus permitindo, às 19 horas com o culto lá na igreja de Volta Redonda, já o culto presencial. E assim, para a glória de Deus, nós estamos prestando o nosso culto nesse dia do Senhor. Então fique em paz, que Deus abençoe o seu dia.
Está quase na hora do almoço, que você tenha aí um almoço abençoado em família. Junte a sua família ao redor da mesa. Não vá cada um para o seu quarto, comer lá com o pratinho na mão. Almocem junto, conversem, falem de Jesus, orem a Ele, agradeçam pelo alimento e tenho certeza que Deus irá continuar nos abençoando. Então fique em paz, até logo mais às 17 horas, se Deus assim nos permitir. Fique em paz e que Deus abençoe a todos nós.